Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria de nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento, sabedoria. Que todos tenham um belo dia ao lado do Criador do Universo. Vamos a esta lição. E hoje, quinta-feira, 3 de abril de 2025, a lição 1 de hoje, ela tem como título literal ou simbólico? Quando nós debruçamos para estudarmos as Sagradas Escrituras, a Bíblia, principalmente aqui na parte de profecias, e ali nós vemos ali imagens, símbolos, nós devemos procurar elucidar se isto é literal ou realmente simbólico, aquele assunto que nós estamos verificando. Sendo que a principal maneira para nós resolvermos essa questão e analisarmos, ela deve ser bem fixada na nossa mente. E isto após nós ter lido assim por várias vezes aquele capítulo e versículo, e também nós temos bem antes, nós termos lido todas as Escrituras, porque geralmente quando nós vamos ler um capítulo e versículo de uma profecia, ele chama outras passagens bíblicas para que nós possamos ter entendimento, E isso assim nós temos que verificar ao longo das Escrituras, em vez de nós interpretarmos a luz dos nossos dias, do nosso tempo, achando que é aquilo, ou símbolos que são apresentados hoje, Nós temos que ver o que a Bíblia está nos dizendo, porque ela se auto-explica, Por exemplo, algumas pessoas, alguns teólogos, alguns estudiosos, acham que o símbolo de urso que aparece nas Sagradas Escrituras está referente à Rússia, que não tem nada a ver com isso. E que ela é mencionada ali em Daniel 7, esse urso. Sendo que o próprio Daniel, ele define bem que esse urso é um dos reinos que são apresentados, são questões assim contemporâneas de simbologias que já estão assim bem definidas, porque o próprio Deus define e ele menciona para nós esses reinos nas profecias dentro das Sagradas Escrituras. Por exemplo, nós vemos ali em Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículo 7, Daniel capítulo 8, versículo 3 e Daniel capítulo 7, versículo 24, onde lá aparece chifre, chifre pequenos, que quer dizer reinos, E já lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, Efésios capítulo 6, versículo 17 e Hebreus capítulo 4, versículo 12, aparece lá espada. A espada na Bíblia é a palavra de Deus, que o próprio Deus menciona ali, o próprio Jesus menciona. E também em Apocalipse 12, versículo 1, Apocalipse 21, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32 e Jeremias capítulo 6, versículo 2, aparece uma simbologia dizendo mulher, que apresenta a Bíblia, que representa nada mais nada menos do que a igreja de Deus, o povo de Deus. E assim a própria Bíblia, ela se interpreta sozinha, devendo nós seguir esses princípios para nós chegarmos realmente a entender isto, Aí tem algumas pessoas que perguntam assim, mas por que Deus falou por meio de símbolos, uma vez que direto a sua revelação ficaria melhor? E outra pergunta, por que Pedro de maneira enigmática referiu-se a Roma como a Babilônia, que está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13? As razões pelas quais Deus escolheu
se comunicar por meio das profecias usando símbolos, né? É para que somente as pessoas que se interessavam, seus fiéis que procuraram saber do entendimento desse símbolo, buscassem a entender dentro das Sagradas Escrituras e achar realmente a simbologia. Porque se em vez de falar lá Babilônia, ele falasse Roma, por exemplo, no caso lá de 1 Pedro 5,13, é claro que os romanos iriam lá para matar quem escreveu, no caso Pedro, ou o próprio João, né, de Apocalipse. Eles iriam exterminar. Porque eles saberiam para quem eles estavam realmente criticando, ou falando, ou mencionando o que aconteceria. E assim que nós devemos usar realmente as Sagradas Escrituras para esse esclarecimento, porque as pessoas que se interessam, pessoas que buscam esse saber, elas são muito abençoadas por Deus. E nós estamos vivendo no tempo do fim, diante assim de um grande conflito cósmico entre Deus e Satanás, e sendo assim o Senhor, Deus por amor a seus filhos, Ele deseja que todos conheçam esse futuro por meio de profecias, onde são apresentadas simbologias, né? São apresentadas imagens, onde elas são reveladas para que todos entendam. E para compreender as Sagradas Escrituras, né, é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco ali, um pouco aqui, e como diz lá em Isaías 28:10. E sempre antes de nós lermos uma passagem bíblica, principalmente profecias, e em geral nas Sagradas Escrituras, nós temos que estar assim em reflexão, em oração, em comunhão com Deus, pedindo essa sabedoria, essa orientação do Espírito Santo para que Ele venha nos ensinar. E assim nós poderemos ler texto e contexto com bastante atenção e calma. Saber que as profecias são formadas por símbolos não se entende como se lê. E nós não podemos interpretá-las como nós desejamos. Ou como talvez nós achamos que a interpretação é aquela. E sim procurar ver de algum texto que deve ser entendido de modo literal ou simbólico, para saber por que o autor usou essa linguagem simbólica e o que representa, e assim analisando os símbolos e figuras que já são utilizadas em toda a Bíblia. Como por exemplo lá em Daniel 7, que eu havia mencionado, né, o urso no caso, né? Que hoje algumas pessoas acham que a Rússia, pela potência e pela simbologia que aquele próprio país usa, a Rússia como um urso, mas não tem nada a ver com o urso das Sagradas Escrituras que Daniel 7 fala, porque essa imagem muitas vezes é usada hoje como símbolo daquele país e não é nada disso. Contudo, essa forma de interpretar nunca é confiável de interpretar o simbolismo profético. Nós temos que estar atentos, porque lá em 2 Pedro 1,20 diz que nenhuma profecia das Escrituras é de particular entendimento e interpretação. A própria Bíblia ela se interpreta por si mesma, e daí a necessidade de nós estudarmos todas as Sagradas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Veja como o significado de símbolos proféticos que estão na Bíblia. Por exemplo, animal são reinos, que está lá em Daniel 7, versículos 17 a 23. Mulher é igreja, povo de Deus, que está lá em Efésios capítulo 5, versículos 22 até 32. Chifre é reino, poder, está lá em Apocalipse 17, 12. Águas quer dizer assim, multidão de pessoas, povos, que está lá em Apocalipse 17, 15. E assim a Bíblia ela interpreta por si mesmo, já indicando. Em Daniel 7,5, o profeta diz: continuei olhando, e eis que aqui, segundo semelhante a um urso, né? No caso Daniel olhando, que ele observou que na sua visão, em Daniel 7,5, que ele viu um urso. E aqui é um reino que passou, simboliza o Império Medo-Persa, que no próprio livro de Daniel, mais para frente, menciona isto, onde esse urso,
ele tem 3 costelas na boca que representa a Pérsia, né, dos Medo-Persas, que eles derrotaram a Líbia, a Babilônia e o Egito. Então isso é lá no passado, o urso lá no passado é o Medo-Persas, né, os povos. E assim, se alguém falar hoje que é a Rússia, porque o símbolo que está ali naquele país, ele é totalmente errado. Porque a Bíblia, em Daniel 7,5, já disse que quem é, no caso, a Pérsia. Por isso nós devemos analisar e buscar compreender as profecias, o símbolo de seu uso em toda a Escritura e não tomar por base o que o símbolo representa hoje para nós, seja o que for, ou algo da nossa época. Em alguns casos, é só ter a devida atenção, né? a devida reflexão, você ler várias vezes a profecia, e que ela nos diz o significado do símbolo utilizado, como Daniel 8,20 e Apocalipse 1,20. Por exemplo, o que simboliza a espada que sai da boca de Jesus, que está lá no Apocalipse 1,16? É possível uma espada sair da boca de Jesus? Nada mais é a espada do que a palavra de Deus, a Bíblia, que já está mencionada e decifrada ali em Efésios 6,17 e em Hebreus 4,12. Já a mulher, que é mencionada em Apocalipse 12,1, a resposta está em Efésios 5, versículos 31 e 32 e também em 2 Coríntios 11,2, que lá afirma que é o povo de Deus, é o povo fiel de Deus. Deus certificou que aquele que estuda a Bíblia com atenção, que se esforça no aprendizado, com espírito assim de oração e de consagração, e examina as profecias, ele é perfeitamente capaz de interpretá-la e entendê-la perfeitamente, como o próprio apóstolo Paulo confirma isso lá em 1 Pedro 5,13. Ele afirma que a maior parte dos mistérios que aparecem por trás dos símbolos proféticos são solucionados por aquelas pessoas comprometidas, fiéis a Deus. E Deus falou através de símbolos para pessoas que se interessassem por sua palavra, para que somente eles entendessem. E os demais que não queriam saber dessa palavra, e ouviam somente algum texto, achavam que aquilo era uma loucura. E sempre eles falavam assim, os romanos, isso é uma loucura. Isso é uma loucura do apóstolo João. Né? Então, era isso mesmo, a mensagem é justamente para que somente o povo de Deus pudesse entender. E se fosse, claro, em mencionar na Bíblia, por exemplo, Roma, haveria perseguição e mais morte, né, de cristãos. E assim a simbologia ela dá mais segurança aos cristãos e somente os verdadeiros poderão entender. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você faz isso, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, que tem entendimento, porque o Espírito Santo dá entendimento, e você sempre lê texto com texto, buscar a resposta dentro das Sagradas Escrituras e não aí fora. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que está se aproximando, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, seus amigos, suas famílias, e nós, todos nós aqui, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar onde, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você terá uma oportunidade de participar da grande boda do Cordeiro de Jesus. E terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Já imaginou você poder abraçar a Jesus? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga?
porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.